Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus nos deu a sua palavra para dirigir nossas vidas. A palavra do Senhor, ela é a revelação de quem Deus é e do que Ele quer de nós, o que Ele quer para nós, para as nossas vidas. E nessa palavra nós temos uma porção chamada de lei. Para alguns, esta lei já passou, não deveríamos nos preocupar em hipótese alguma. Mas a verdade é que precisamos ver que no Novo Testamento, Deus reafirma que porções dessa lei devem ainda guiar as nossas vidas, como nós vamos encontrar na repetição, por exemplo, dos 10 mandamentos. Mas por quê? Porque a lei de Deus tem um propósito muito bom. A lei de Deus cumpre alguns propósitos que são importantes para a nossa vida. Um dos propósitos é que a lei de Deus ela é santa como santo é nosso Deus. Deus é santo, a lei de Deus é santa. Porque a lei de Deus, ela expressa o caráter de Deus. A lei de Deus, ela manifesta para nós atributos de Deus. Portanto, a lei tem um propósito magnífico, santificar as nossas vidas. Ela conduz aquele que se aproxima à santidade de Deus. Portanto, ela é boa para nos santificar, nos revelando e trabalhando a nossa vida. Um outro propósito magnífico da lei do Senhor é que, uma vez que ela é santa, como santo é Deus, ela é muito elevada para nós pecadores. Então, ela também cumpre um outro propósito, o propósito de mostrar para nós que nós somos pecadores. Ela é como um espelho que diante de nós, quando nós olhamos, vai refletir quem nós somos, nossa miséria, porque ela sendo santa, vai apontando todos os detalhes de nossa vida pecadora. E aí você pode perguntar, pastor, o que tem de bom nisso? Ficar olhando para mim mesmo e vendo meus pecados? A grande questão é que assim ela nos conduz para Jesus. Dessa forma, ela nos faz ver a necessidade do Senhor e Salvador Cristo Jesus. Ela nos faz ir ao pó, nos prostrar de todo o coração e, humilhados pela santidade desta lei, então reconhecemos que precisamos de um Salvador. Como os ouvintes da pregação do apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, que após terem ouvido a palavra do Senhor, então pesou o coração deles e perguntaram para os apóstolos: o que nós vamos fazer diante de nossa miséria, diante de tudo que nós fizemos? Este é um propósito magnífico da palavra de Deus. E o salmista, no Salmo 119, ele que está exaltando a palavra do Senhor, ele tem diante de si aquilo que Deus havia ordenado por Moisés. Eis que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, ele tendo a consciência de que a palavra de Deus traz os benefícios por meio da obediência, ele coloca diante de Deus a sua vida, na certeza de que ele está se dedicando a isso. Ele diz assim, versículos 121 a 128, Salmo 119. Tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalece-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo. Dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos, mais do que o ouro refinado. Por isso, tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo o caminho de falsidade. Observe que o salmista tem diante dele uma palavra divina dada a todo Israel. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, o Senhor disse por Moisés: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus,
andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje eu te declaro que certamente perecerás. Ele sabe da promessa do Senhor e, conhecendo a promessa do Senhor, ele vive uma tensão interessante. O salmista coloca a sua vida diante de Deus sabendo que é pecador, sabendo que ele não conseguiria cumprir a lei perfeitamente como nenhum de nós, e por isso Jesus Cristo encarnou e não se tornou perfeito Deus homem para assumir em nosso lugar aquilo que nós deveríamos fazer, que é cumprir toda a lei divina. E uma vez que não conseguimos, ele fez por nós e nos deu a sua justiça, sofrendo a nossa punição em nosso lugar. Então ele tem a consciência disso. Portanto, observe que ele está sempre clamando por misericórdia também. Ó Senhor, salva o teu servo segundo a tua misericórdia. Ou seja, ele não está considerando que Deus tem obrigação de abençoá-lo, porque ele está tentando fazer a vontade de Deus. Ele tem a certeza de que ele não é capaz de satisfazer a justiça divina e clama por misericórdia, para que Deus cuide, abençoe, para que Deus livre, inclusive, do mal. Mas é interessante que, ao mesmo tempo em que ele vai falando de sua necessidade da misericórdia de Deus, ele também mostra que ele está se dedicando ao Senhor. Ó Deus, eu tenho procurado praticar a tua palavra, eu tenho observado os teus testemunhos, eu tenho amado a tua lei. E o salmo inteiro mostra uma dedicação do salmista em meditar, aplicar a sua vida e praticar diante da sociedade a palavra do Senhor. E nessa dedicação, ele também diz assim: ó Senhor, vê que eu estou me dedicando, porque aqueles que são meus inimigos violam a tua lei. Eu estou numa sociedade corrupta, Senhor Deus, salva-me. E aí, então, observe essa tensão interessante entre a necessidade plena da misericórdia e, ao mesmo tempo, a certeza de que quando Deus prometeu que a prática da sua palavra traria benefícios, que são as bênçãos de Deus, o agrado divino, então ele ao mesmo tempo vai pedindo: ó Deus, me abençoe segundo a tua palavra também. Essa tensão, ela também permanece. Ainda que o Senhor Jesus tenha cumprido plenamente a lei cerimonial, ele disse que não veio revogar, mas cumprir. E então o Novo Testamento vai mostrando aquilo que Cristo cumpriu, aquilo que ele aboliu, como por exemplo a questão das comidas, e aquilo que Deus quis que permanecesse. Porque no Novo Testamento aparecem ainda as leis, algumas delas que o Senhor deu no Pentateuco. Por exemplo, Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo cita o 5º mandamento. Ele diz: filho, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Observe que ele está citando uma lei dos 10 mandamentos para um público que não é judeu. Ele está falando para uma igreja de gentios, a igreja de Éfeso, e dizendo para esta igreja que praticar este mandamento tem promessas, tem benefícios. Então observe que o Novo Testamento reafirma aquilo que está sendo ensinado pelo salmista, que ao mesmo tempo que nós dependemos plenamente da misericórdia de Deus, porque somos pecadores, ao mesmo tempo somos também abençoados por uma prática dedicação à palavra do Senhor, porque Deus se agrada. Seria mais ou menos como pensar assim: nós, como pais, exercemos constantemente misericórdia para nossos filhos, porque vemos eles fazerem coisas erradas. Meus filhos, depois de 2 dias que eu tinha pintado todas as paredes da sala, bem branquinhas, eles pintaram inteirinha. Bastou eu sair de casa, quando voltei elas estavam bem ornamentadas. Aí eu olhei para aquilo dali, deixei para lá.
a gente exerce a misericórdia. São crianças, não sabem o que estão fazendo, é a misericórdia. Como pais, estamos constantemente deixando para lá aquilo que os filhos fazem de errado e que não tem grandes implicações, não tem grandes problemas, que dá para a gente suportar e não dizer nada. Todavia, em outros momentos, eles precisarão sim cumprir as regras necessárias. Por exemplo, caso eles mintam, a gente chamará a atenção: não minta, mentir é errado. Caso eles desobedeçam e façam algo que foi dito para não fazer, sofrerão a punição, o castigo, a palmada. Isso mostra que nós também vivemos constantemente essa necessidade de exercer misericórdia, mas ao mesmo tempo de aplicar a lei, a palavra do Senhor. E eles, quando vão obedecendo e fazendo tudo direitinho, não vão agradando os pais. Os pais ficam felizes por ver que os filhos estão sendo uma bênção. O que nós fazemos? Nós os abençoamos. Quando os filhos estão fazendo tudo direitinho, naturalmente os pais ficam felizes e têm prazer de abençoar sem eles nem pedirem. Chega da cidade e compra uma coisinha, dá para o filho, dá um presentinho, dá um agrado, leva para sair. Esse prazer de abençoar os filhos por estarem fazendo as coisas boas. É exatamente isso que vivemos dentro da família, que nós vemos da parte de Deus. Deus exerce sua misericórdia diariamente, constantemente. Todos os dias somos alvos da misericórdia de Deus. Mas o Senhor deixou a sua palavra para ser cumprida, para santificar a nossa vida. E então deixou uma promessa: se nós fizermos a vontade dEle, Ele vai ficar feliz conosco, vai se agradar e vai nos abençoar. Então vivemos também esta promessa de forma que somos motivados a cumprir a vontade de Deus, a fazer aquilo que Deus manda e então sermos abençoados por Ele. As duas coisas estão presentes constantemente em nossas vidas, de forma que a misericórdia e a graça manifestas por Cristo Jesus não anulam a palavra, a lei de Deus, porque a lei de Deus ela tem um propósito que permanece importantíssimo para nós: santificar a nossa vida. E quanto mais nós vamos seguindo a palavra do Senhor, mais vamos agradando o Pai. E o Pai tem então prazer de nos abençoar. Caso contrário, Ele, como nos diz Hebreus capítulo 12, vai como um bom Pai nos disciplinar, nos castigar, nos corrigir, porque não andamos segundo a sua palavra. E nós somos filhos dele, Ele quer nos conduzir à verdade, ao que é bom, à santidade, para a eternidade. Então, se dedique ao Senhor, confiando nas suas misericórdias, esperando na sua graça, mas também certos de que a sua palavra, ela é bênção para as nossas vidas e ela atrai para nós bênçãos divinas, porque quando obedecemos a Deus, agradamos a Ele. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te louvamos e glorificamos por tudo, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Dá-nos sempre coração que tenha prazer na tua lei, que ame a tua palavra, para que vivamos segundo a tua vontade e o Senhor, ó Deus, possa abençoar o teu povo também em decorrência disso. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão e tudo em nome de Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.